fazer o fichamento? A gente já sabe a ideia que a literatura traz para a gente sobre fichamento e os diferentes tipos de fichamento, mas como a gente faz isso, né? Os livros de metodologia, eles falam em construções de fichas de papel, né? Mas hoje em dia a gente tem N possibilidades, N ferramentas para poder fazer o fichamento. E aí eu digo para vocês podem fazer o fichamento no Excel, no Word ou no Mendeley, ou ainda imprimir o artigo e ir fazendo uma marcação, né, com diversas cores, que também se traduz num fichamento, tá? Então a gente vai ver cada uma dessas possibilidades de fichamento. O pesquisador que vai decidir qual é a melhor forma de fazer o seu fichamento, qual é o melhor tipo de fichamento, quais são as melhores categorias a serem utilizadas no seu fichamento. Então eu estou aqui com a minha tela no Excel, né, onde eu tenho um exemplo eu tirei um pedaço, né, um extrato de um fichamento mais amplo que eu fiz, uma revisão sistemática da literatura. E o que eu utilizei aqui como categorias? Bem, eu coloquei as informações iniciais do artigo, né, autor, ano, o journal onde foi publicado, o título, o objetivo da pesquisa, metodologia, resultado. Né? Essas informações aqui iniciais, objetivo, metodologia e resultado, a gente tira do próprio resumo. Na primeira página do artigo a gente tem um resumo e a gente pode tirar essas informações. Tá? Como eu estava fazendo uma revisão sistemática, eu utilizei aqui algumas categorias que eram importantes para a minha pesquisa. Você pode criar as categorias, né, que você achar mais relevante para a sua pesquisa. Então, aqui eu tenho só algumas. Né? Eu tenho, era uma pesquisa de revisão sistemática sobre relato integrado. E aí eu identifiquei algumas categorias. Prática de divulgação do relato integrado, prática de elaboração do relato integrado, o nível de qualidade da divulgação do relato integrado, os determinantes da qualidade dessa informação, a visão dos especialistas, dos investidores e outros stakeholders sobre o relato integrado. Então, essas foram as minhas categorias. Tá? Aqui a gente pode chamar de categoria até temática. Tá? Eu olhei o tipo de abordagem, eu olhei a técnica de coleta dos dados, eu olhei a técnica de análise dos dados. Né? Então, a minha abordagem ela podia ser de natureza qualitativa, quantitativa, quali-quantitativa. Em relação aqui à técnica, né, poderia ser entrevista, survey, observação, pesquisa de levantamento, né, documental, análise de conteúdo. Tá? A técnica de análise também poderia ser diversas. Regressão, análise de conteúdo, análise explicativa, estatística descritiva, análise fatorial. Então, assim, essas informações de abordagem, técnica de coleta e técnica de análise, elas devem ser encontradas lá no capítulo de metodologia. Logo no início do capítulo de metodologia, no geral, os pesquisadores fazem a classificação da pesquisa e trazem essas informações. Isso é interessante porque, tá? Digamos que eu estou fazendo essa busca inicial, exploratória, né, para poder conhecer a literatura sobre o meu tema. E eu já estou fazendo esse fichamento. Então, quando eu decidi o que eu quero fazer, eu quero fazer uma pesquisa qualitativa. Eu posso vir aqui e classificar. Eu já vou ter numa planilha, já conseguir identificar o que é de pesquisa qualitativa. Isso ainda é bem genérico, né? Mas aí, digamos que eu queira utilizar como técnica de coleta de dados entrevistas. Então, eu vou vir aqui, vou classificar e, olha, eu tenho 2 pesquisas que trabalharam com entrevistas. Então, na hora que eu for construir a minha metodologia sobre a entrevista, eu vou vir nesses documentos, nesses artigos e olhar como eles escreveram o seu capítulo de metodologia sobre entrevista. Tá? Então, esse fichamento no Excel, ele tem essa vantagem. Você vem depois organizando aqui por ordem alfabética e identificando exatamente o que você quer. Tá? Aqui eu tenho uma outra categoria para poder indicar
o tema secundário da pesquisa, né? Eu chamei de tema relacionado, tema secundário, né? O que isso quer dizer? Minha pesquisa era sobre relato integrado. E aí eu vi que tinha algumas pesquisas que relacionavam o relato integrado com capital intelectual, outra relacionava o relatório integrado com relatórios de sustentabilidade, de GRI, de divulgação climática, relatórios não financeiros de forma geral. Tinha pesquisa que relacionava o relato integrado com a governança corporativa, né? Falava da utilidade do relato. Então, isso aqui é outra forma de organizar a literatura. Digamos que eu estou desenvolvendo uma pesquisa que vai relacionar o relato integrado com a governança. Eu já vou vir buscar, esses 2 artigos aqui vão ser importantes para mim, tá? Outras categorias que foram importantes para mim foram jurisdição. E aí, o que quer dizer jurisdição, né? A pesquisa focou em quê? No setor público, no setor privado, no terceiro setor, em pequenas e médias empresas, em empresas listadas. Então, foi um tipo de classificação importante. E aqui, país. Em que país essa pesquisa foi realizada? Foi realizada em um país específico, África do Sul, Sri Lanka, Nova Zelândia. Foi realizada numa região específica. Então, vou colocar aqui Europa, ou então Oceania. Foi realizado por um grupo econômico ou por um grupo específico de países, tá? Aqui no caso eu tenho uma pesquisa que utilizou diversos países, tá? Então são informações importantes que ajudam a gente a organizar, né? Depois, quando eu estiver desenvolvendo a escrita do meu trabalho, né? Esse fichamento ele vai facilitar bastante. Bem, o fichamento ele também pode ser feito no Word, mas eu vou deixar para falar do Word depois que eu falar do Mendeley, tá? No Mendeley a gente vai trabalhar com uma paleta de cores, tá? Porque a gente vai fazer o fichamento no Mendeley da mesma forma como a gente faria se tivesse impresso o documento, tá certo? Só que para imprimir documentos, a gente vai ter vários artigos impressos. E dentro do Mendeley, a nossa biblioteca ela já está organizada. E aí, só para a gente poder compreender, né, a gente precisa criar um sistema de cores para o fichamento. Então, aqui, o que eu fiz? Eu utilizei a cor rosa para identificar dentro do artigo problema, objetivo e método. A cor verde, trechos que eu poderia utilizar, né, na minha justificativa. Quando eu estiver escrevendo a justificativa da minha pesquisa, eu já sei onde eu posso encontrar citações que vão dar robustez para a minha justificativa ou que vão me ajudar a mostrar a relevância da pesquisa. Então, eu já vou lá no trecho certo. O trecho que está em verde é o trecho que vai contribuir comigo nesse sentido. O trecho em amarelo são as citações diretas. Então, tudo que eu achei assim, que eu poderia citar de forma direta, eu marquei de amarelo. De azul, conceitos e definições. De rosa, pontos importantes. De vermelho, os principais resultados. E marcar também os principais resultados é interessante, porque quando você chegar nos seus resultados, né, para analisar os seus resultados, você já vai ali direto nos principais resultados daquele artigo para ver se tem relação ou não com os resultados da sua pesquisa. E aqui de roxinho, né, eu vi uma citação bem legal no artigo e eu quero ler o artigo desse autor que foi citado depois. Então eu marco de roxinho para saber depois o que eu quero ler mais tarde, ok? E aí a gente vai para o Mendeley agora para poder ver essa dinâmica. Bem, eu vou deixar a tela assim bipartida, né, para a gente poder ir acompanhando o sistema de cores e aqui a dinâmica no Mendeley. Então eu deixei aberto aqui um artigo no Mendeley, tá? E eu vou mostrar uma possibilidade aqui de fichamento, tá? Então o que está em amarelinho, eu já deixei tudo selecionado com as cores e eu vou explicando. Então, o que está de amarelo, né, são citações diretas. Então, assim, a gente, quando lê um artigo, se eu achar interessante
um trecho do artigo, eu tenho que observar o seguinte: esse trecho, ele é um trecho desenvolvido pelo próprio autor, como nesse caso aqui, ou ele é um trecho proveniente de uma citação. Por exemplo, aqui que eu marquei, ó, ponto importante de vermelho, essa citação aqui, ela foi feita por este autor, né? Então, assim, o que está de amarelo, eu posso citar e referenciar o autor dessa pesquisa. Agora, o que está de vermelho aqui, que eu achei interessante, importante, poderia ser uma citação na minha pesquisa, não foi esse autor que falou. Então, eu tenho que ir depois nessa pesquisa original, dar uma lida nessa pesquisa, ver se é isso mesmo, para não incorrer no risco de citar alguma coisa errada, tá? Então, aqui a gente já viu, né, a aplicação de duas cores, da citação direta, do ponto importante e de autores para ler depois. Então, vocês vão observar que ao longo do texto tem vários tópicos aqui, ó, de amarelo. Tudo isso que está de amarelo, se eu citar no meu texto, eu posso referenciar o autor desta pesquisa, tá? Aqui a gente tem mais um trechozinho, ó, que eu achei interessante, botei em vermelho, é um ponto importante. Esse aqui, por um acaso, se eu for citar, é o próprio autor, né? Mas aqui, esse de verde, por exemplo, ó, a literatura sobre o relato integrado permanece subexplorada em comparação com a extensa análise dos relatórios não financeiros existentes, né? Então, se eu quiser citar isso daqui, eu tenho que citar esses dois autores, tá? Então, eu teria que ir lá nesses dois autores para citar. Aqui no caso, isso está marcado de verde. Por que está marcado de verde, né? Quando eu for fazer uma pesquisa e eu precisar justificar o porquê que estou fazendo uma pesquisa sobre relato integrado. Isso aqui é uma justificativa interessante. Olha, a literatura sobre relato integrado, ela permanece subexplorada, se comparada com a extensa análise de estruturas de relatório não financeiro. Então, eu posso utilizar essa citação, desde que eu leia os autores originais, para poder confirmar isso daí, né? Para justificar a minha pesquisa. Né? E quando eu cito uma pesquisa na minha justificativa, eu estou dando robustez à minha justificativa. Porque eu estou mostrando que não é uma coisa que saiu da minha cabeça. Né? Eu não estou falando, eu fiz uma pesquisa e não encontrei quase pesquisa sobre relato integrado, quase não existe pesquisas sobre isso. Não, a literatura, ela diz isso. Ela mostra que existe uma escassez de pesquisas nesse sentido, tá? É um tema emergente, ainda não consolidado na literatura brasileira. Então, são argumentos que eu posso utilizar para justificar a minha pesquisa, ok? Esse trecho aqui, né, de rosinha, ó, problema, objetivo, método. Então, ó, problema de pesquisa. Como a teoria sobre o relato integrado tem se desenvolvido, blá, 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 marquei aqui de rosa. O objetivo, marquei de rosa também. Então, se eu quiser retomar o problema, o objetivo, é só eu voltar no trecho que está marcado de rosa. Então, aqui outros apontamentos, né? Citações diretas, trechos importantes. E aí a gente vai lendo e vai marcando, ó, azulzinho. Então, aqui, conceitos e definições. Então, o relato integrado, ele mostra-se como uma forma de integrar em um relatório conciso e coerente informações financeiras e não financeiras relevantes sobre as atividades criadoras de valor da empresa. Né? Então, eu poderia utilizar isso daí como uma conceituação. E aí a gente observa aqui que são diversos autores que estão sendo citados nesse trecho. Né? Então, o que acontece aqui? Quem eu cito? Na verdade, o autor dessa pesquisa leu esses diversos autores e chegou a essa conclusão de conceito. Né? Ele chegou a essa ideia, né? O relato integrado é uma forma de integrar em um relatório conciso e coerente informações financeiras e não financeiras. Então, se eu citar um conceito desse, né, na minha pesquisa, eu cito o autor dessa obra. Mas tem várias referências ali. Mas a ideia, né, a síntese da ideia é dele. Ele só está mostrando de onde ele tirou essa ideia. Né? Que ele não chegou nessa ideia assim simplesmente na reflexão sem base teórica. Não, ele leu, pesquisou, estudou e chegou a essa ideia, tá? Então, aqui a gente tem um outro trecho também de conceito, né?
Aqui eu tenho trechos importantes e marcação de pesquisadores que eu quero ler depois, ok? Então, continuando aqui, olha, autores para ler depois. Aqui a gente começa a adentrar os resultados, né? Então eu vou começar a marcar meus trechos de vermelho. Então, na leitura dos resultados, eu vou identificar aqui os principais resultados, tá? Então, por exemplo, 353 documentos que abordam o tema, menos de 15% tratavam da relação do relato integrado com a responsabilidade social corporativa. Então, se porventura eu vier fazer uma revisão sistemática, né, dentro desse escopo aí por um período posterior, né, eu posso utilizar esse resultado para comparar com o meu. Será que no período que eu estudei, né, mais à frente ao período dessa pesquisa, será que aumentou o percentual de pesquisas que falam sobre responsabilidade social corporativa dentro do relato integrado? Aqui, olha, tem um outro resultado interessante, né? Foi-se identificado que os autores mais produtivos eram Meloni e Maroon. Então, será que num período mais à frente dessa pesquisa, esses autores continuarão a ser os autores mais produtivos? Então, ó, aqui, ó. Isso aqui é uma justificativa, né? Aqui fala o seguinte, né? O interesse em empresas pioneiras na adoção do relato integrado, ou seja, os participantes do programa piloto e aquelas empresas listadas na Bolsa de Joanesburgo, na África do Sul, né? Dá a possibilidade de trabalhar com dados históricos, porque são empresas pioneiras. Então, se eu estou fazendo um estudo com empresas do programa piloto aqui no Brasil, por exemplo, eu posso utilizar como justificativa por que você escolheu, por que a sua amostra são empresas do programa piloto. Bem, empresas do programa piloto são empresas pioneiras na adoção do relato integrado. Então, dessa forma, a gente consegue trabalhar uma quantidade de dados históricos maior. Tá? Então, eu estou usando, né, um trecho dessa pesquisa para poder argumentar na minha justificativa. Isso vai dar robustez à minha justificativa. Então, aqui, como é uma revisão sistemática, no final de revisões sistemáticas, né, sempre tem aqui lacunas identificadas. Então, quando a gente está começando a se inteirar sobre o tema da pesquisa, é importante a gente, na hora de realizar a busca, colocar lá a palavra-chave do seu tema e buscar por revisões da literatura, né? Porque no final dessas pesquisas, eles trazem lacunas que foram identificadas, né, e que geram possibilidades de pesquisas futuras. Então, se você está sem ideia do que fazer, de repente um artigo ele pode ter várias ideias lá para você. Tá? Nesse caso aqui, ó, o que foi identificado? A literatura que estuda o relato integrado relacionado à responsabilidade social corporativa recebeu muito pouca atenção. Então, se eu realizo uma pesquisa, né, sobre relato integrado e responsabilidade social corporativa, eu já posso pegar, né, um gancho aqui de justificativa. Não foram identificadas pesquisas que buscassem conhecer a percepção e o interesse dos investidores. Então, se eu estou fazendo uma pesquisa para buscar a percepção dos investidores em relação à utilidade do relato integrado, eu também posso utilizar isso aqui como justificativa. Tá? Ó, a ausência de pesquisas que investiguem como as informações sociais e ambientais impactam o mercado de capitais. Então, a minha pesquisa é uma pesquisa positivista, que eu quero identificar a relação da divulgação de informações sociais com o preço de mercado de uma ação. Tá? Por que isso é relevante? Porque há poucas pesquisas relacionadas a esse tipo de coisa. E aí você cita, né, o pesquisador que você está lendo, aqui no caso, o Ribeiro, para poder dar robustez, né, tanto a sua contextualização, isso pode ser utilizado tanto na contextualização da problemática, como na argumentação da justificativa. Tá? Isso aqui é muito rico. Aqui outras ideias, né, mais resultados aqui na conclusão, o que pode ser comparado depois com os resultados da sua pesquisa, né, e outras marcações de justificativa. Então, aqui a gente fez o fichamento no Mendeley,
Se eu tivesse impresso o documento, eu poderia fazer o fichamento dessa mesma forma, utilizando caneta marca-texto, tá? Agora a gente vai ver como a gente poderia fazer esse fichamento no Word, tá? Então, como é que a gente pode fazer no Word, né? No Word, durante a leitura, eu vou pegando esses trechos e transferindo para o Word. Então, eu vou abrir aqui o meu Word para vocês. Então, eu tenho aqui o fichamento dessa pesquisa que estava aberta no Mendeley, tá? E aí eu coloquei as categorias, problema, destaquei o objetivo, o método. Aí eu botei aqui, ó, principais resultados. Então, todos aqueles trechos que estavam marcados lá de vermelho, eu trouxe para o meu Word, né? Botei aqui os trechos. Tudo que estava marcado lá de verdinho como justificativa, eu copiei e colei aqui, tá? E botei as outras categorias, não fiz esse Ctrl+C, Ctrl+V para essas outras categorias, mas a ideia é a mesma, né? Então, tudo que estava lá de azul, conceitos e definições, eu iria, na hora que eu identificasse lá, eu traria para o meu Word, tá? Então, assim, qual a melhor forma de fichamento? Cada um vai ter a percepção do que é melhor, né? Tem gente que se adapta muito bem com o Mendeley. Eu amo o Mendeley, tá? Mas não quer dizer que em algum momento eu não faço isso aqui que eu estou fazendo no Word, tá? Às vezes eu já tenho, eu desenvolvo a estrutura, o esqueleto da minha pesquisa, né? Então tá lá, introdução, contextualização, justificativa, relevância, e aí eu vou lendo os artigos e quando eu identifico eu vou encaixando ali, né? Encaixo, boto a citação para saber de onde está saindo aquilo. Ou então, por exemplo, já fiz o esqueleto da minha pesquisa, né? E aí eu tenho os tópicos da revisão, né? O que vai entrar aqui nos tópicos da revisão? São as citações relevantes. Então, eu estou lendo lá o texto. E aí eu vejo que aquela citação, ela faz sentido de eu utilizar aqui nesse tópico. Então, eu já posso fazer um Ctrl+C, um Ctrl+V. Eu gosto de, quando eu faço o Ctrl+C, o Ctrl+V, já de parafrasear aquela citação, tá? Porque não é legal você ficar enchendo a sua pesquisa de citação direta. Então, você já parafraseia aquela citação e aí ela fica uma citação indireta. Uma coisa que eu esqueci de falar e que também é interessante, vamos voltar lá no Mendeley. Bem, o que a gente pode fazer, né? A gente estava lendo aqui, o artigo ele está aberto, é esse artigo aqui, tá? A evidenciação da responsabilidade social corporativa. E aqui na frente, se você já viu o vídeo do Mendeley, você já sabe fazer isso. Se você ainda não viu, dá uma olhadinha lá para você saber como é que vai aprender a trabalhar. Mas tem aqui as tags, né? Então, essas tags também são interessantes porque... Então, digamos que eu tenha posto aqui justificativa, que esse artigo tenha trabalhado com entrevista. Bem, aí o que vai acontecer? Quando eu quiser encontrar artigos que tenham sido classificados dentro dessas categorias específicas, eu venho aqui em filtrar minhas tags. E aí elas vão estar listadas aqui. Então, artigos que tenham tratado de entrevistas. Todos esses aqui. Então, se eu vou escrever uma entrevista, um artigo sobre entrevista e eu quero dar uma olhada na metodologia que pesquisadores utilizaram para eu poder adaptar e fazer a minha pesquisa, eu já sei exatamente onde procurar. São nesses artigos aqui. Eu quero construir a justificativa da minha pesquisa. Então, eu venho aqui, ó, o artigo que a gente acabou de marcar, tá? E retomo ele. Então, assim, justificativa para o contexto brasileiro, tem uma outra pesquisa ali. Justificativa da exclusão do setor financeiro, tem outra pesquisa também. Justificativa para variáveis de controle, tem várias outras pesquisas. Então, quando você coloca a categoria nas tags, você também consegue recuperar dessa forma os documentos relacionados àquela categoria no Mendeley. Bem, eu espero que o vídeo tenha clareado um pouco a cabeça de vocês em relação aos tipos de leitura, como se fazer uma leitura, né? Em cada etapa da nossa pesquisa, um tipo de leitura vai ser mais adequado. Eu espero que vocês tenham compreendido
como se fazer o fichamento, né? E tenham também compreendido que não existe uma maneira mais certa. Eu vou fichar no Excel, numa folha de papel A4, no Mendeley, no Word, é onde vocês se sentem mais confortáveis, tá? Ou um misto deles, né? Você pode ir lendo no Mendeley, marcando. Eu gosto de fazer muito isso. Eu vou no Mendeley marcando e já vou colocando lá na minha planilha de Excel, tá bom? Tá? Então é isso. Boa sorte na pesquisa.